Seguinte, esse tema que nós vamos abordar agora, nessa epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele tem as suas, particularidades, porque eu particularmente acho que é uma epístola muito profunda. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp lá falando que a epístola de Paulo é a única epístola que ele não elogia a igreja ali, ele não elogia as pessoas. Ele já vem falando de uma maneira até dura. Ele libera uma palavra dura ali para os Gálatas. Alguém quer arriscar aí o motivo porque que o apóstolo Paulo ele não elogia a igreja de Gálatas? Um de cada vez. Fala aí, Arlen. Quer arriscar? Sumiu. Faz parte. O Arlen saiu? Não. Alguém quer falar alguma coisa sobre a Epístola de Gálatas? Pastor, Oi. o versículo 6 fala, né? O Paulo fala aos Gálatas que eles se desviaram tão brevemente. Isso é verdade. Quem tá falando aí, não consegui localizar, não. É o Francisco. Graças a Paz, Francisco, tudo bem? Paz, pastor, bom dia. Amém. Tô indo de novo. Isso aí, Arlen. Amém. Então, oi, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Amados, mas olha que interessante, né? A gente vê a epístola, o apóstolo Paulo escrevendo a epístola, e ele vai confrontar de uma maneira assim bem implacável os Gálatas, e ele já começa a falar de uma maneira bem dura. Agora é interessante que quando ele vai falar para a igreja de Corinto, assim como as outras, mas a igreja de Corinto ela é uma igreja que nós, assim, fica bem claro para nós como ela era uma igreja complicada. Olha, só para a gente falar algumas questões que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. Na ceia do Senhor, quando eles iam fazer a ceia, eles bebiam e se embriagavam. Ali na igreja de Corinto tinha também algumas pessoas que frequentavam alguns templos de prostituição e eles se prostituíam. Havia também muitas divisões. Um falava, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Tinha até os mais espirituais que falavam que era de Jesus. Nós vemos ali também que eles usavam os dons espirituais de uma maneira equivocada, muitas vezes para aparecer. Tudo isso acontecendo dentro de uma igreja. Gente que entrava na justiça contra o irmão, nos tribunais. Era isso que Paulo estava tratando com a igreja de Corinto. Mas ali ele fala, eu sempre dou graças a vosso respeito. Ele elogiou a igreja, ele exaltou essa igreja e agradecia. Mas agora para os Gálatas, que tinham um comportamento, até num certo sentido, adequado, porque eles eram rigorosos, eles não tinham esses problemas da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, no versículo 6 do capítulo 1, ele já diz, eu admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Se fosse para nós, na minha opinião, na minha lógica humana, eu particularmente acho que o apóstolo Paulo deveria ser mais implacável com a igreja de Corinto, né? Quem acredita assim também? Não é verdade? Eu creio na lógica humana.
o apóstolo Paulo deveria ser implacável com a igreja de Corinto, porque tinha muitos problemas. Mas, na lógica de Deus, ele foi implacável com Gálatas, com as pessoas ali de Gálatas. Por quê? Nós precisamos entender uma coisa. E isso é uma chave. A crença errada, ela vai gerar um comportamento errado. O apóstolo Paulo, ele atacou a crença. Tem alguém aí falando. Se vocês quiserem, podem fechar o microfone. Pastor Fábio, Cláudio, bom dia. Cláudio, bom dia. Graça e paz. Acho que tem como eu fechar aqui também. É só uma sugestão dentro do Zoom aí. Toda vez que a gente pega o microfone, o ideal é desativar. Tá. Deixa eu ver aqui onde que eu faço isso aí. Acho que é ferramentas do... Sabe onde que eu vou aí, Cláudio, para me fazer isso? Ferramentas do... Porque o ideal é quando tá. os microfones estão ativados, o ideal é que os irmãos desativem os microfones, porque toda vez que faz algum barulho, algum ruído, o sistema entende que a pessoa está tentando falar, aí aparece a carinha da pessoa ali, né? Então o ideal é que a gente desative aqui os nossos microfones, para que o senhor possa conduzir aí de forma tranquila. Individual, né? Perfeito. Então vamos manter nossos microfones desativados e quando for falar, pode acenar aí com a mãozinha e eu dou a palavra para cada um poder estar ministrando, tá ok? Tá. Mas voltando então para o que nós estávamos falando, o X da questão da Epístola dos Gálatas é que o apóstolo Paulo ele começa agora a atacar e confrontar o ensino de uma crença errada. É essa crença errada que que era muito perigoso, que ia destruir a igreja. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo chegou à conclusão em relação à igreja de Corinto? Corinto tinha um comportamento errado, mas eles tinham uma crença correta. Então, logo, o comportamento deles iriam se adequar às suas crenças. Agora, Gálatas estava com os irmãos ali de Gálatas, eles estavam com o comportamento correto, mas eles estavam crendo de uma maneira errada. Então, logo, essa crença iria fazer com que eles tivessem o comportamento errado também. E por isso ele já entrou ali falando tão claramente, chamando atenção e falando, olha, eu estou admirado, eu estou perplexo. Eu estou assim, chocado com o que vocês estão fazendo. Vocês estão abandonando o que vocês receberam. Vocês estão abandonando a graça. Vocês estão abandonando o favor de Deus. Vocês estão abandonando. E isso, em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, se vocês estão abandonando aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que tem ajudado, qual que é a esperança? Vocês estão indo para um caminho errado. E eu não posso elogiar uma fé errada. E é isso que o apóstolo Paulo começa a confrontar aqui tão claramente na Epístola aos Gálatas. Ele fala sobre essa importância porque a lei, quando ela é colocada e interpretada de uma maneira errada, ela vai gerar um grande prejuízo. E essa é a doença, nós podemos colocar aqui, eu li num comentário, o autor disse o seguinte, ele usa a expressão, a doença dos Gálatas. A doença dos Gálatas é que eles estão misturando a lei com a graça. Essa mistura de lei e graça é que gera uma crença errada que vai fazer com que a igreja venha naufragar e não desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Então, quando não é que Paulo aprovava o comportamento errado, pelo contrário, ele
falava com clareza que o comportamento era errado, mas ele ia muito mais a fundo na crença, porque a crença é a raiz. É aí que nós precisamos ficar atento. Hoje, muitas vezes, nós vemos no nosso púlpito, a gente fala muito sobre o comportamento, e não está errado de forma alguma. Mas nós precisamos entender o seguinte: é a crença que nós precisamos tratar. A crença errada vai mudar a vida das pessoas. E aí ele vai falar sobre essa mistura, a lei e a graça. Alguém quer dar algum exemplo aí do que você percebe de mistura entre a lei e a graça hoje nas nossas igrejas dos dias atuais? Gostaria que vocês pudessem participar também, falando alguma coisa, para ser prático. Deixa eu abrir aqui também que eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu acho que um exemplo, pastor, é a gente usar os nossos costumes que são bons, que são sadios, como, por exemplo, um jejum, os nossos ofertas de sacrifício ao Senhor, para barganhar com Ele, achando que isso vai nos trazer merecimento de alguma coisa. Quando, na verdade, a gente tem que fazer por louvor e adoração, e não por moeda de troca. A gente se sente mais santo, se sente mais espiritual pelas nossas práticas de jejum e oração, e aí acaba dando mérito porque a gente faz, pelo esforço que a gente faz, e não pela graça, não por aquilo que Jesus fez, né? E se a gente não tomar cuidado, isso é muito sutil. Se a gente não tomar cuidado, a gente se sente menos merecedor porque jejua menos ou ora menos, e não que não tenha que fazer essas coisas, mas não é por essas coisas. Essa questão da moeda que a senhora falou, pastora, ela é muito interessante. Eu vi a entrevista de um pastor e ele contou o seguinte, que perguntaram para ele se ele era dessas igrejas que cobravam a bênção. Estava fazendo uma acusação, queria pegar ele, né, fazer uma pegadinha. E ele falou o seguinte, ele começou a dar alguns exemplos. Ele falou o seguinte: olha, muitas igrejas, elas elas cobram a bênção. Isso é uma realidade. O que muda é a moeda. Às vezes, algumas igrejas estão cobrando a bênção como a penitência. Elas estipulam ali uma penitência e a pessoa vai fazer aquela penitência para conquistar a bênção. Outras, como a senhora disse, o jejum, para conquistar uma bênção, para conquistar uma resposta. E outros é uma campanha. Isso é muito sutil de fato, porque parece que é louvável a gente fazer isso. E a gente faz isso algumas vezes. Mas a crença correta, nesse sentido que a gente tem que guardar o nosso coração, é o seguinte: eu não faço um jejum para obter uma resposta, para merecer uma resposta. Ah, mas antigamente eles faziam jejuns e recebiam a resposta. Você vê que o próprio Daniel fez jejum, né? Grandes homens ali das Escrituras fizeram jejum. Eu tenho que fazer jejum? Eu posso fazer o jejum? Eu creio que nós podemos e muitas vezes até devemos fazer o jejum, sim, mas não como uma moeda, não como uma troca. Está aqui o meu jejum radical, sério, e agora eu preciso de uma resposta. O senhor muda meu casamento? Essa moeda, ela não é bíblica. Nós não conquistamos as bênçãos pelo que nós fazemos. É isso que o apóstolo Paulo estava confrontando tão radicalmente para a igreja dos Gálatas. Ele estava falando o seguinte: olha, vocês estão indo para um outro evangelho. Quando eu coloco o jejum, olha, quando as pessoas perguntam para você qual que é o motivo de você ter conquistado algo, ou qual que é o motivo de ter acontecido, se você disser assim: não, porque eu jejuo bastante, porque eu consagro a minha vida, porque o encontro foi muito bom. Por quê? Porque isso acontece muito, né? O pessoal da intercessão às vezes fala assim: não, porque nós
entramos numa consagração e aí a casa do oleiro foi e fluiu. Mas, sinceramente, você acha que foi essa moeda que fez com que a casa do oleiro fluísse? Que Deus trouxesse cura, restauração, porque vocês jejuaram, vocês entregaram? Essa mentalidade de que eu faço, e porque eu faço agora, Deus está me devendo, Deus vai ter que trazer a bênção, Deus vai ter que trazer a resposta, Deus vai trazer cura e libertação porque eu estou me consagrando. Isso é uma mistura. Isso é uma mistura da lei, do merecimento, e é o que o Gálatas estava fazendo. Vocês já ouviram dizer assim, alguma pessoa, por que você está passando por essa luta? Você está passando por essa luta porque você não orou o suficiente. A ideia aí é que se você orar o suficiente, você não vai passar por uma luta. Líderes que dizem, né? Deus não te usa porque você não está jejuando como deveria. São misturas da lei. Igrejas que exigem algum tipo de vestimenta específica para subir no púlpito. Tem igrejas que exigem, né? Não, tem que ser nesse padrão. Olha aqui uma afirmação que nós fazemos muito, mas não está muito ok, muito de acordo com a Bíblia, não. Hoje vamos fazer um sacrifício de louvor para mover os céus. Quando o pessoal do louvor entra no louvor, pastor Alexandre aí talvez pode até depois dar opinião, mas nós falamos muito, a igreja, o louvor, ele tem uma responsabilidade de trazer a presença de Deus. Eu não acho que é muito por esse lado, não. O que eu acredito é o seguinte, o louvor, ele ajuda as pessoas a estarem mais conscientes da presença de Deus, a desfrutarem da presença de Deus, porque a presença de Deus, ela já estava ali. Amém? Vocês podem estar se posicionando aí, falando alguma coisa também, não tem problema. Outras pessoas que dizem o seguinte, você perdeu a bênção porque não fui no culto terça-feira. Pastores que muitas vezes podem usar o Velho Testamento para justificar uma maldição. Quem toca no ungido vai morrer. Se você não respeitar. Gente, Deus não trabalha com ameaças. Deus não vai ameaçar os seus filhos. A crença é essa mentalidade essa mistura, nós precisamos erradicar isso do nosso meio. Nós não podemos ter um comportamento buscando agradar a Deus, buscando conquistar o amor de Deus, misturando a lei. Nós precisamos de desfrutar. Quando Jesus morreu na cruz, uma nova aliança começou, um novo pacto começou. Eu vou dar algum exemplo para vocês. Vamos supor que alguém aluga uma casa aí, está alugando uma casa e paga aí um aluguel aí de R$2.000. E está morando ali na casa, tem as suas exigências. Mas aí agora ele mudou de casa. Ele está indo para uma casa agora que ele vai pagar só R$1.000 de aluguel. Porque talvez é de um parente e a casa é até melhor. Só um exemplo, tá, amados? Só um exemplo. A casa é até melhor. Mas aí ele vai lá e vai pagar o aluguel agora. Ele faz o depósito de R$2.000. Por que ele faz o depósito de R$2.000? Não, porque estava no contrato. Amados, estava no primeiro contrato. Isso é uma mentira? Não. É uma verdade que estava no primeiro contrato? Sim. Mas agora nós estamos debaixo de um segundo contrato. É isso que nós precisamos de entender. O Velho Testamento, ele é verdadeiro. Plenamente verdadeiro. É a palavra de Deus. O Velho Testamento,
A Bíblia fala que ele é santo, que ele é perfeito. Isso é a lei. A lei ela é santa, ela é perfeita. Mas nós não estamos debaixo da aliança da lei. Nós estamos debaixo da aliança da graça. E é isso que o apóstolo Paulo vai confrontar duramente na epístola aos Gálatas. E ele é muito mais, foi muito mais implacável, ele falou com muito mais rigidez. Por quê? Porque os Gálatas estavam saindo debaixo dessa aliança da graça e voltando para a aliança da lei. Nós que somos cristãos, nós não vivemos debaixo da aliança da lei. Houve uma mudança. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Nessa nova aliança, agora nós temos privilégios. Nós recebemos o que Deus fez, sabe? Na velha aliança, era mais ou menos o seguinte, como diz a própria lei, olho por olho e dente por dente. Se você fez, você paga. Se você errou, você vai ser punido. Se você acertar, você vai receber, a bênção. Era mais ou menos isso. Mas na nova aliança, esse conceito, amados, ele já foi deixado para trás. Agora está em jogo o que Jesus fez, o que Deus fez. Nós recebemos, nós desfrutamos e nós vivemos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Tem alguma dúvida? Para a gente interagir, porque a sua dúvida vai ajudar outras pessoas. Pastor, Sim, pode falar. isso se enquadraria na teoria da prosperidade? Bom, o que você entende que é a teoria da prosperidade, Haile? Só para a gente ver se enquadra ou não. Não, às vezes você faz um voto, tipo assim, eu vou fazer um voto com Deus de R$1.000, um exemplo, tá? E Deus vai me abençoar, vai me dar 10 mil, 20 mil, seja ela um carro zero. Ah, entendi. Aí você está fazendo essa barganha com Deus, né? Toda barganha com Deus, toda troca, toda vez que nós usamos uma moeda para a gente conquistar algo de Deus, nós estamos misturando as duas alianças. E nós precisamos... E olha, amados, infelizmente, nós fazemos isso. Às vezes eu misturo a aliança, as duas alianças. E precisamos ficar atentos a isso, porque na nova aliança, o princípio, ou a moeda, vamos dizer, que não é moeda, mas eu vou dizer, a moeda é a fé. Na antiga aliança é a obra. A fé é o oposto da obra. O que é obra? O que é obra? Obra é o que eu posso fazer para que Deus possa me ajudar. Isso é a obra. Isso é o que o Velho Testamento ensina. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu faço e eu vou receber. O problema é que a gente sempre fazia uma coisa errada. E aí a gente sempre recebia a maldição. Sempre a punição. Por isso é que nós precisamos de entender a lei da forma como realmente ela foi escrita, pelo objetivo de que ela realmente foi escrita. A lei não foi escrita para trazer a justiça. A lei foi escrita justamente para nos mostrar que é impossível que a gente conquiste a justiça. E aí ela nos aponta para Cristo, porque Cristo é a justiça de Deus, conquistada para cada um de nós. Então, culpa, medo, condenação não deve fazer parte da nossa vida mais, porque nós recebemos a justiça. Então essa moeda, como você disse, qualquer troca, qualquer moeda é uma mistura. Às vezes nós podemos estar completamente entregues ali à lei, né? Tem gente que vive debaixo da lei mesmo. É rigoroso. Pode falar, você ia falar alguma coisa? Eu falei ótimo. Amém.
Se alguém quiser falar alguma coisa aí, pontuar, pode acenar aí. Fábio, No Instagram também, viu? Se alguém quiser falar. Não, aí é só digitar no Instagram, né? Só escrever. Pode falar. Quem que tá falando? eu, Luciana. Oi, Luciana. Eu já vi muito, assim, e quando eu falo já vi, eu já vivi isso, e é claro que assim, a gente tem que disseminar, porque é uma linha fina. Por exemplo, a cultura do excesso de serviço. Eu vou servir muito porque Deus está cuidando da minha casa. Se eu servir muito, Deus vai salvar a minha casa. Se eu me dedicar muito, Deus vai salvar os meus, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, para isso, eu vou dar a minha vida aqui para Deus salvar os meus, né? Ou também a cultura, eu sei, né, da importância da gente honrar, né, as pessoas, ter o irmão até como superior a nós, né, enfim, como a Bíblia fala. Eu já vivi o excesso da cultura da honra. Que é do tipo, misturar mesmo as coisas, sabe? Como uma prisão. Eu vou fazer essa honra aqui, porque se eu fizer essa honra aqui, nessa cultura da honra, Deus vai me abençoar. E isso também é uma espécie de barganha, mas é uma linha fina também que a palavra do Senhor ensina. Eu gostaria de entender um pouco mais até onde a gente vai nisso, para que a gente não caia nessa armadilha e essa prisão, esse engano. Isso é uma excelente pergunta, Luciana. A questão é que a gente precisa de aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Desde o início, a Bíblia nos orienta a isso. Lá no Éden, quando Adão e Eva estavam lá, eles tinham duas árvores ali disponíveis para eles, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A vontade de Deus é que a gente coma da árvore da vida e desfrute dessa árvore. No entanto, nós sabemos que eles pecaram, né, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é o que muitas vezes nós queremos. Nós queremos saber assim, é certo ou é errado? Eu posso ou eu não posso? Eu devo ou eu não devo? Essa mentalidade de certo e errado é querer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não nos chamou para andar pelo certo e pelo errado, mas pela vida que flui dele, pela árvore da vida, ou seja, pela direção do Espírito. Olha, às vezes você pode ir num culto hoje e o pastor, né, ministrando ali, ele inspirado por Deus, ele pode falar o seguinte, olha, você que está aqui me ouvindo, Deus tem te chamado a você agir, a ter uma atitude de fé. Você tem que enfrentar o seu medo e haja. O que está te parando? Vai lá, faça e veja a provisão de Deus. Isso é uma palavra de Deus? É uma palavra de Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Mas aí você vai num outro culto e aí o pastor está falando o seguinte, olha, muitas vezes você não espera Deus agir. Você quer agir no seu braço, na sua força. Você vai lá, começa a enfrentar a situação e quebra a cara. Deus está te falando para você descansar, esperar. Deixe Ele agir. É Ele que vai garantir a vitória. Isso também é uma palavra de Deus? Também é uma palavra de Deus. Agora a questão é, elas estão aparentemente contrárias uma com a outra. Qual é a palavra certa ou errada? Não é isso que nós devemos buscar. Nós buscamos a vida. Se o Espírito dirige a agir, nós vamos agir. Tem vezes que ele vai dirigir a não agir. Então, aí nós não vamos agir. É um aprendizado seguir a direção do Espírito Santo, Luciana. E a gente tem que ir caminhando nisso aí, porque às vezes a gente confunde mesmo. Pode falar, Elisângela. Você levantou a mão aí? É sobre isso que ela falou, né? Às vezes a gente entra no ativismo e vem com essa religiosidade que é o muito fazer e não consulta o Senhor. É isso que o Senhor quer que eu faça? E a mesma coisa, até para... Eu lembrei que uma vez que o pastor Rodolfo pregou, se o filho pródigo tivesse ganhado uma cesta básica, se ele tinha voltado para casa. E já aconteceu isso comigo, de eu ajudar uma família e a minha ajuda estava atrapalhando, porque não foi direcionada pelo Espírito Santo. Então, quando eu vi, eu estava no meio de uma teia de aranha, né, numa situação bem constrangedora,
porque não fui direcionada pelo Espírito Santo. Então, é essa questão de se posicionar e falar assim, Senhor, é para fazer ou não é? Porque muitas das vezes nós, como cristãos, a gente vai pela misericórdia, nós somos, né, temos que ter um coração bondoso, Exatamente. mas em tudo que fizer, tem que ter essa dependência, e o Espírito Santo fala claramente, sim, sim, e não, não. Exatamente. Essa direção é que vai fazer a diferença. E isso é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Isso é comer da árvore da vida. Não é o certo ou o errado. É o que Deus está dirigindo. Então, uma forma da gente também aprender a lidar é o seguinte: a fé que vem de Deus, ela vai brotar a obra. Porque a obra ela é muito importante também. O fruto ele é muito importante. Mas nós precisamos de entender que é uma consequência. Tem que ser um fruto. Não, a diferença de fruto e obra. Obra é nós fazemos na nossa força. E fruto é a vida de Deus fluindo dentro de nós. A gente precisa de entender essas questões e deixar o fruto acontecer. Servir, amar, honrar as autoridades, respeitar, ofertar, né? Semear, como as Escrituras nos ensinam. Né? Isso tudo é fruto. Tem que ser fruto, não por obras. Não é no nosso... uma pessoa deu uma oferta e recebeu um carro. Não, então agora eu vou dar a mesma oferta para me receber um carro. Esse pensamento agora, isso aí já se tornou uma obra. É nós produzindo. Então, como que a gente deve agir? Geralmente o Espírito Santo confirma dentro de nós. Tem uma paz, uma convicção. Ela é uma convicção interior. É algo que vem de dentro para fora. Esse algo de dentro para fora, essa convicção interna, ela faz com que a gente tenha as atitudes corretas e a gente não misture a lei. Mas nós não devemos nos culpar de forma alguma quando nós erramos ou falhamos, ou às vezes até misturamos a lei. Nós precisamos receber a justiça, o perdão, o amor, o cuidado do Pai constantemente. Amém? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tem algum comentário aqui? Deixa eu dar uma olhada. Se alguém quiser falar alguma coisa e posicionar, agregar alguma coisa, algum comentário, sempre é bom porque ajuda bastante. Tá, pastor. Sim, quem fala? É Silvana. Silvana, eu imaginei pela voz, Silvana. Fique à vontade, pode falar. Então, eu fico assim numa dúvida também nesse tempo que a gente vive da graça, que é sobre o pecado, né? Eu já fui confrontada com isso, algumas pessoas já me perguntaram, que é o seguinte: então agora esse tempo que a gente vive da graça, a gente comete o pecado, pede perdão a Deus e segue. Então quer dizer então que eu não preciso me preocupar tanto assim com o pecado, porque Deus vai estar sempre me perdoando, né? Essa pessoa que veio até a mim perguntar, falou assim, a gente não precisa ter essa preocupação, porque Deus é amor e Ele vai estar sempre nos perdoando, né? Então eu fico muito nessa dúvida também, né? Sobre o pecado no tempo da graça, que a gente está sempre sendo perdoado. Isso. Uma ótima observação, Silvana. Realmente há muito comentários assim nesse sentido. Mas, olha, nós precisamos entender o seguinte: o perdão de Deus, isso que você falou é muito bom para ser verdade, não parece? Então, não precise te preocupar porque Deus vai me perdoar. Sinceramente, Silvana, isso é uma verdade. Eu não preciso me preocupar porque Deus vai me perdoar. Isso é o Evangelho da Graça. Pastor, mas você está falando que eu não preciso de preocupar. Eu não estou falando que você deve pecar. Eu não estou falando que você deve, Tem gente que pensa assim, não, se Deus vai me perdoar, então eu vou falar uma mentira, eu vou roubar, eu vou trair minha esposa, porque Deus vai me perdoar, sempre há perdão.
E sempre há perdão. Mas a questão é o seguinte: quem pensa dessa forma, ele não conheceu a graça. Não é a graça que está fazendo ele pecar, Silvana. É simplesmente porque ele não conheceu a graça. Porque a Bíblia fala o seguinte, lá em Romanos, no capítulo de número 5, ou 5,14, se não me engano, ou 6,14, diz o seguinte, eu vou tentar achar aqui, que fala o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim estão debaixo da graça. Deixa eu ver se é o 14 mesmo. Isso, só um momento. É o 14? Pois o pecado, é isso mesmo, Romanos 6,14. O pecado não terá domínio, não os dominará, porque vocês estão debaixo da graça. O que faz uma pessoa pecar não é a graça, pelo contrário, a graça, Silvana, ela liberta a pessoa do pecado. Ela liberta a pessoa do pecado. Então, é isso que nós precisamos de compreender e de entender. Só um momento. Um pouco resfriado. Amados, eu costumo dizer o seguinte: para a pessoa que é religiosa, falar da graça é um escândalo. Ela vai falar: não, então você não precisa se preocupar. A pessoa religiosa vai escandalizar. Aquele que é mundano, ele vai usar da graça como uma desculpa. Ele vai falar assim: olha, já que Deus me perdoa, então eu vou pecar. Mas olha, ele já vive no pecado, agora ele tem uma desculpa. Não mudou nada. A graça não faz pecar, pelo contrário. A lei faz com que a pessoa viva debaixo do pecado. A graça liberta a pessoa do pecado. Isso é o que a Bíblia ensina. Quem conhece a graça verdadeiramente não a usa como uma desculpa para pecar. Pelo contrário, ele sabe que ela liberta. Mas a pessoa que não conhece vai falar: não, então eu posso pecar. Mas ela já vive no pecado. E para o filho, Silvana, como você é filha, a graça é libertadora, é protetora. Ela faz você não preocupar com o pecado, mas não para você pecar. Ela faz você não preocupar com o pecado porque Jesus pagou o preço de tal forma, te amou de tal forma que perdoou os seus pecados. Não só os que você já cometeu no passado, no hoje, mas também no futuro. Então isso é um descanso. Amém? Acho que a Elisângela levantou a mão aí. Pode falar, Elisângela. Então, sem ser polêmica, pastor. Mas já sendo? A pessoa, quando ela está em pecado, ela tem que aceitar Jesus de novo. Ela saiu debaixo da graça. Tá. Então, mas aí a questão é o seguinte: a pessoa está em pecado, ela tem que aceitar Jesus de novo? Olha, quando uma pessoa aceita Jesus, o que acontece com ela? Ela nasceu de novo, correto, Elisângela? Ela é uma nova criatura. Ela nasceu de novo. Se ela nasceu de novo, se é um cristão verdadeiro, e entregou a sua vida e nasceu de novo, e ela não tem como você nascer de novo, ou melhor, você repetir esse novo nascimento, assim como eu não posso voltar pro ventre da minha mãe, agora eu vou aceitar Jesus, nasci de novo. Mas aí eu estou pecado, então quer dizer que eu morri. Porque para a gente nascer, amados, a gente tem que ter morrido. Nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Ele. Aí eu aceitei Jesus, nasci de novo. Mas aí depois eu pequei. Então eu morri de novo. Vou aceitar Jesus, nasci de novo. Aí depois eu peco. Eu morri de novo. Agora eu vou ter que aceitar Jesus. Isso não é bíblico. Não faz sentido. Uma pessoa que nasceu de novo, ela é permanentemente agora filha de Deus. Ela foi escolhida.
está em pecado é porque ela não nasceu de novo. Pode ser isso que você está dizendo, mas eu vou falar para você. Eu acredito que pode haver algumas exceções. Vou dar alguns exemplos para você. Aí então a pergunta é: um cristão verdadeiro pode viver no pecado? Bom, é uma pergunta complexa, mas é o seguinte: talvez já aconteceu com algum de nós aqui que estamos nessas aulas. Às vezes nós passamos por um momento de luta e que às vezes nós não estávamos tendo vitória contra algum tipo de pecado. Então, um cristão verdadeiro pode viver no pecado, no sentido de isso acontece? Às vezes pode acontecer porque ele está debaixo de um engano. Você está entendendo? Ele acredita que o pecado está forte demais e que ele não dá conta. Então, às vezes ele está, mas vai acontecer de uma mudança. É a igreja de Corinto. Eles estavam vivendo em pecado, mas o apóstolo Paulo reafirmou que eles eram filhos, mas ainda vivendo no pecado. Então era um momento, um período. Olha, eu dou um exemplo, eu sei que não é muito legal esse exemplo não, mas um ser humano, ele come fezes, gente? Não é verdade? Não come fezes, de forma alguma. Mas vocês já viram um bebezinho, né, quando nasce ali, tá, de repente, vai lá, eu sei que o exemplo não é legal, mas ele vai lá, suja a fralda, de repente, mete a mão na fralda ali e come. Eu acredito que vocês já viram isso acontecer. Mas aí agora, ele é um ser humano ou não? Porque o ser humano nós acabamos de dizer que ele não come. Mas agora um bebezinho foi lá e comeu. A questão está que ele não tem maturidade. Então, muitas vezes, alguns cristãos, nascidos de novo, às vezes vivem no pecado porque ainda não tem maturidade, ainda não tem a compreensão. Isso não justifica o pecado de forma alguma, mas eles ainda não têm maturidade, precisam ser discipulados, cuidados, orientados, amados, ensinados. E é o papel, muitas vezes, da igreja. Jesus libertou do pecado, mas às vezes ele acha que, não, uma mentirinha só não faz mal. Não, ele abandonou muitas coisas, às vezes abandonou vícios, já não fala mais, às vezes poderia estar roubando na empresa, não rouba mais, mas ainda acha que uma mentira pode fazer, pode ser normal. Então eu quero dizer o seguinte, essa maturidade também pode ser uma causa, né, que faça com que uma pessoa que é nascida de novo verdadeiramente ainda viva no pecado. Por isso, nós não podemos julgar. E o engano é uma outra arma, né, uma outra arma que o inimigo usa. A pessoa acha que ela não consegue. Ah, pastor, não, está muito forte. Né? Eu fui muito tentado, eu sou homem. E aí foi tentado, aí eu não consigo ficar sem. Né? Ah, eu não consigo ficar sem. E aí ele vive no pecado, tem que tomar muito cuidado. Mas porque ele está enganado. Então o engano pode fazer com que às vezes um cristão verdadeiro viva no pecado. Nós somos aqueles que ensinam. Por isso que a verdade liberta. E a verdade da graça liberta. Ela liberta. Ela nunca conduz para o pecado. Ela sempre vai libertar. E há essa isso. Ser discipulado, né, pastor? Por causa disso. Por Porque isso. tem pessoas que às vezes entram no pecado, que não conseguem sair, dependendo do líder, né? Condena a pessoa. Isso aqui é um grande problema. Né, Elisângela? Você falou do discipulado. Aí nós, Rian, daqui a pouco eu vou te dar a oportunidade. Eu sei que você levantou a mão, um momentinho. Mas o que acontece? O discipulado, muitas vezes, o pastor Eibe que usava essa expressão, era descer paulada. Não era discipulado. Era você impor. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Olha, discipulado não é ficar alimentando as pessoas com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Discipulado é conduzir as pessoas para comer da árvore da vida, da direção do Espírito. Então é isso que é o discipulado, é falar o seguinte, olhe para Jesus.
O discipulado de sucesso é apontar para Cristo. Não é ficar dando respostas, mas apontar para Cristo. Pode falar, Rian. Pastor, o que é a liberdade em Cristo? Tá. Eu vi que você fez essa pergunta aí. A liberdade em Cristo é você estar... você não fazer por causa de conjunto de regras. Por causa do que está escrito. Eu faço na obrigação. Para conquistar isso é uma forma de liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo é você frutificar e não produzir algo na sua força. Você é livre, Rian, para viver uma vida. Você não tem que orar, ler a Bíblia, porque a igreja está obrigando. Não. Você vai orar e você vai ler a Bíblia porque você quer conhecer mais de Jesus, ter intimidade, relação. Isso é liberdade. Essa liberdade é que gera vida. Então, isso é uma forma de liberdade. A letra mata, mas aonde está o Espírito, ali nós recebemos a vida. Então, a liberdade em Cristo é receber a vida, o fruto. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco porque eu quero conhecer um pouco mais. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós parecemos com Ele. Hoje no culto nós vamos falar sobre isso aí, na ministração, de olhar para Jesus, de contemplar Cristo e ser transformado à sua imagem. Amém? Não sei se foi claro, Rian, mas mais ou menos isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, Rian, obrigado. Alguém quer fazer mais um comentário? Estamos quase terminando, falta aí 8 minutos. Pastor, rapaz, eu não sei levantar a mãozinha, não. Amém. Quem que está falando? Marta. Marta. Amém, Marta. Fica à vontade para falar. Da lei da graça, né? É muito sério. Quando eu me converti, eu era demasiada. Então, lógico, né? Queria viver de acordo com a palavra, né? Então, queria casar. Precisava casar para sair desse pecado, né? Entre aspas. Sim. E para a glória do Senhor, depois de um certo tempo, eu consegui realmente casar, né? E isso para mim é uma coisa assim. E quando eu tenho minhas amigas, que eu falo com elas, poxa, você está vivendo com um rapaz, porque já conhece a palavra de Deus, então por que não casa, né? Aí a gente tem uma amiga até que se afastou um pouco de mim por essa questão, porque eu falei, pô, você está frequentando a igreja, você conhece a palavra. No meu início, a primeira coisa que eu quis fazer foi casar. Eu não casei tão rápido porque o meu esposo ainda não é convertido, ele não entende muito, mas com a graça de Deus eu consegui casar. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, Marta, Deus não é esse Deus que você imagina. Aí eu falei assim, não, Deus que eu imagino não, Deus que eu conheço, ele é um Deus que é Pai, que é amor, mas que vai chegar um dia que ele vai ser o juiz. Não é isso, pastor? A pessoa usa muito da graça para viver no pecado. Então, como nós falamos ali no início, a gente não deve julgar, não julgue as pessoas, porque às vezes é só uma má interpretação, um engano, uma opinião errada. Sinceramente, eu já falei muitas coisas, já preguei e ensinei algumas coisas que hoje eu penso diferente, principalmente em questão à lei. Eu lembro até bem no início da Lagoinha que eu liberei uma palavra, e eu ministrei a palavra lá, e eu não lembro o título da mensagem, mas a mensagem em si era o seguinte: o que Deus te pede é obediência. O que Deus te pede é obediência. E eu falei, foi bênção, e falei que Deus quer obediência, obediência, obediência. Hoje eu aprendi algo melhor do que isso. O que Deus nos pede não é a obediência. O que Deus nos pede é a nossa fé. A nossa fé em Jesus. É isso que agrada a Deus. A obra de Deus é crer em Jesus. Pastor, mas então não tem que obedecer? É que eu coloquei a obediência como a prioridade. A obediência não é a prioridade, é a consequência. Quando nós entendemos a graça, o amor, o cuidado, a provisão de Deus, que é Jesus, quando nós entendemos, a obediência vai ser uma consequência. O que nós precisamos e devemos entender com clareza é o seguinte:
Só a graça liberta do pecado. A lei exigia que as pessoas vivessem longe do pecado. A graça capacita as pessoas a viver longe do pecado. Muitas vezes, como igreja, nós estamos exigindo das pessoas que elas vivam uma vida de comportamento adequado. Mas nós não devemos ensinar o comportamento adequado, devemos ensinar o conceito da graça disponível para a pessoa. Quando ela entende que tem um poder disponível, é que vai gerar uma mudança. Vocês estão entendendo? A regra, olha, essa semana minha esposa compartilhou comigo de uma pessoa que fez uma live e ela falou o seguinte, eu sei que tem às vezes boa intenção e tal, e ela falou o seguinte, olha, se você quer viver longe da miséria, você tem que abandonar e jogar tudo que é velho que está dentro da sua casa. É muito fácil a gente falar isso. Mas, gente, aí a gente pensa, mas peraí, eu não tenho condição de trocar, os meus móveis estão velhos. Então agora eu vou jogar tudo fora, porque se eu jogar tudo fora, agora a provisão vai vir. Irmãos, isso é uma obra, isso é uma tentativa humana. Eu jogo fora e a provisão vem. Não, o que eu preciso de entender é o seguinte, até pode ser um conceito que tem que tirar o que é velho. Sim, mas para mim tirar o que é velho, eu preciso de receber o poder de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, trazendo o novo. Quando eu recebo o novo, eu posso largar o velho, mas... Então, o que a gente pode falar para uma pessoa? Você está vivendo na pobreza? Tá? Então faz o seguinte, dá uma olhada na sua casa, pega tudo que é velho e joga fora. Aí você vai ver que a prosperidade vai chegar. Amados. Aí ela fala, porque o que é velho atrai coisa ruim. Olha, eu vou te falar diferente. Se você está vivendo aí na pobreza e na miséria... Você pode, em fé, pedir a Deus a provisão. A provisão, você pode falar, você pode profetizar. Está lá a mesa, Senhor, essa mesa aqui, ó, eu só tenho essa mesa velha, mas eu já declaro, eu vou ter uma mesa nova. Você viu a diferença de fé e obra? A obra é o seguinte, eu pego a mesa e ligo para alguém, põe no lixo, é a obra, estou esperando. Às vezes eu não vou receber. Isso é a obra. A fé é o seguinte, estou vendo a mesa aqui, ela é velha, mas eu já declaro, eu não te quero aqui mais mesa, eu recebo a minha mesa nova. Isso é fé. A fé atrai o favor, a obra não atrai o favor. Então nós precisamos ficar sempre atentos nesse paralelo da obra e da fé. Amém, meus amados? Aleluia. Eu vou deixar o grupo ali do WhatsApp aberto, talvez alguns dias, eu não sei se o pessoal, eu queria que só falasse ali, só relacionado ao que nós estamos ministrando. Se a gente perceber que está tendo muitas pessoas postando coisas que não tem nada a ver, eu vou bloquear novamente, mas tenho liberdade para estar compartilhando ali, até para incentivar as outras pessoas. Eu falo, gente, são aulas simples mesmo. Talvez você veja aqui esperando, eu vou dar o panorâmica histórico de Gálatas, quando, as datas. Olha, não sei se você vai receber isso que você está esperando. O objetivo aqui é trazer um ensino que é prático, é para a vida, e que eu estou aprendendo também, que eu preciso de caminhar nisso aí. E espero que seja bênção para todos vocês, amém? Então eu vou deixar o grupo aberto do WhatsApp, a gente pode compartilhar ali. E qualquer coisa nós estamos aí à disposição. Até a próxima aula, que aí a gente já entra mais muito. Mas nós vamos falar muito. Gálatas vai falar muito sobre a nova aliança, vai falar sobre a mistura, nós vamos falar sobre o poder do pecado, o que liberta. Nós vamos falar muito sobre isso. Então eu creio que vai ser muito edificante. E a gente vai aprendendo a mexer aqui. Quem tiver algumas dicas aí, Cláudio, pode mandar depois aí no meu pessoal aí. Vai ser muito, muito bom. Tá bom? Então aí tá dando 9 horas. Eu agradeço e Deus abençoe cada um de vocês, viu, gente? Tem um domingo abençoado e a gente encontra aí na igreja aí, nos cultos. Esteja orando aí, no nome de Jesus.
Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Amém. Com Deus, pastor. Amém. Abençoado. Tchau, Deus tchau. abençoe, pastor. Amém, Joel. Obrigado. Obrigada, Deus- pastor. Obrigada de coração. Eu que agradeço, gente. Deus Valeu. abençoe, pastor. Obrigado, Rian. Deus abençoe também você. Abraço a todos. Deus abençoe, gente. Bom Amém. dia. Amém. Para você que está assistindo no Instagram, aí, se você quiser entrar no grupo para participar da reunião via Zoom, me chama aí me chame aí que eu vou te mandar o link do grupo e vai ser benção, tá? Deus abençoe.